Terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Já quero te pedir a sua inscrição, me ajude a chegar ao número de 3.000 inscritos. Se inscreva, deixa o seu like agora no início do vídeo e lá no final um comentário. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quem é o maior no reino dos céus? Talvez muitos de nós já nos encontramos nessa pergunta ou neste intuito de querermos sermos grandes, de querermos sermos reconhecidos, exaltados. Não sei, talvez muitos de nós tenham mania do poder, de querer aparecer, e talvez os discípulos estavam nessa ótica de querer ser o maior no reino dos céus, ter destaques. Em outros lugares, eles vão pedir um lugar à direita e outro à esquerda. Queridos irmãos e irmãs, o reino dos céus funciona numa lógica diferente dos reinos da terra. No reino dos céus, para ser grande, é necessário ser pequeno. E é por isso que Jesus Cristo, então, diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O reino dos céus não vai entrar na sua cabeça se você, então, não se converter como uma criança. Não entrareis no reino dos céus. Veja, quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. Meu irmão, por que uma criança? Uma criança ela é totalmente dependente do seu pai. Uma criança não tem as suas capacidades intelectuais totalmente desenvolvidas. Uma criança não toma banho se o pai ou a mãe não manda. Uma criança não estuda se o pai ou a mãe não coloca para estudar. Uma criança não toma remédio, não toma as injeções, as vacinas que são necessárias tomarem, não faz exame, não vai no médico. Uma criança não vai para a catequese se o pai ou a mãe não coloca. Uma criança geralmente não faz nada de evolução na sua própria vida humana se os pais, então, não incentivarem, não proteger, não cultivar, se os pais não alimentarem, se os pais não ensinarem. Jesus Cristo está trazendo esta figura da criança para que nós nos convertamos nela para entrarmos no reino dos céus. E meu irmão e minha irmã, de tudo isso que eu falei, o que destaca? A palavra dependência. Jesus está falando que se nós não nos tornarmos dependentes do Pai que está no céu, nós não entraremos no reino dos céus e nem o reino dos céus vai entrar na nossa cabeça. Ou seja, meus irmãos, não adianta querer ser o maior. Nós precisamos ser como uma criança, que em tudo depende do Pai, em tudo depende de Deus. Nós precisamos ser como uma criança que está totalmente dependente, só se alimenta se o pai der, só se alimenta se a mãe oferecer, só se cura se o pai e a mãe cuidar. Na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que nós fugimos desta realidade de sermos dependentes de Deus, a nossa vida dá errada. Então, se nós não nos reconhecemos pequenos e, às vezes, aos olhos do mundo, nós somos grandes, não adianta nada, porque lá no final das contas, o que nós vamos ganhar, o que nós vamos herdar? Vamos ganhar o mundo inteiro, como vimos no Evangelho de sexta-feira, mas nós vamos perder a vida eterna.
Então, a partir de hoje, se coloque nesta lógica. Você precisa se tornar pequeno e dependente do Pai. Tudo que você for decidir, antes se coloque na presença de Deus, invoque o Espírito Santo. Todos os dias, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque é como uma criança que presta atenção nos lábios da mãe, nos lábios do pai, quando ele está aprendendo a falar. Você que é mãe e é pai, você sabe disso. O seu nenenzinho que ainda não aprendeu a falar, ele repara os seus gestos, ele repara os seus lábios, o seu olhar. Então, a partir da imitação sua, pai e mãe, ele vai aprender a falar, vai aprender a gesticular. Repare que até as suas manias ele vai aprender. Meus irmãos, tornarmos-nos como crianças, além da dependência, significa também imitação. Imitação de Jesus Cristo, do Senhor que deu a vida, do Senhor que ressuscitou por nós, do Senhor que nos ensinou a justiça, nos ensinou a compaixão, nos ensinou a misericórdia, nos ensinou o sacrifício, nos ensinou que precisamos nos santificar todos os dias, olhando, imitando os gestos do próprio Cristo. Queridos irmãos e irmãs, esta é a lógica, nos tornarmos pequenos. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. E Jesus, para complementar a ideia desta lógica da pequenez, ele vai dizer: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, essa que se perdeu é uma pequena que precisa de ajuda, que depende do seu pastor. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Está vendo a lógica da criança que depende da cura, depende da proteção, depende da alimentação do pai? Aqui Jesus está trazendo outro exemplo para mostrar a necessidade de nos tornarmos pequenos, da ovelha que se perde e agora depende do pastor que a procura. Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Ou seja, quando o pastor deixa as outras 99 que estão sadias, estão curadas, estão protegidas, alimentadas, e vai encontrar aquela que se perdeu, porque aquela que se perdeu está com medo, com fome, talvez machucou, está ferida. Quando este pastor encontra esta, que é a pequenina, que é a mais frágil, o reino do céu se alegra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nos tornarmos como crianças é também nos permitirmos sermos carregados por este pastor que nos procura. Então veja, se você se afastou, faz tempo que você não vai na igreja, faz tempo que você não reza um terço, faz tempo que você não confessa os seus pecados, Jesus está te procurando. Se permita ser encontrado, você é um destes pequeninos, que o Pai, que Jesus está te procurando. E quando o Senhor nos encontra, nós que talvez nos desviamos, que cansamos, que nos ferimos, o reino dos céus se alegra, o reino dos céus faz júbilo. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. E quem são os pequeninos? São aqueles que se fazem como crianças, não talvez na condição intelectual, que é mais limitado, mas talvez na pequenez mesmo, talvez na humildade, talvez na verdade, na sinceridade de uma criança, mas principalmente na sua, qual que é a palavra? Dependência de alguém maior para alimentar, proteger, curar, ensinar, para incentivar. Os pequeninos são aquelas ovelhas, somos nós que quando nos perdemos, o Pai nos procura. Jesus Cristo vai atrás de nós, então Jesus não quer que nenhum de nós se perca, porque todos nós, em maior ou menor medida, somos pequeninos necessitados dessa busca do Senhor. Se coloque hoje em oração e diga: Senhor, veja quanto tempo estou afastado da missa. Senhor, veja quanto tempo estou perdido. Senhor, estou precisando de cura, estou precisando de alimento. Senhor, estou precisando como uma criança de colo. Um colo, um abraço. Senhor, estou precisando como criança que o Senhor enxugue as minhas lágrimas, porque eu estou ferido, cansado, desiludido, estou enlutado. Senhor, eu sou pequenino e na minha pequenez, às vezes eu acho que eu me torno rebelde. Eu quero saber mais que o Senhor, eu quero me tornar independente, sendo que eu posso ter tudo. Senhor, se eu não te tenho, eu não tenho nada. Amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ilumine, que a graça de Deus te fortaleça, nos fortaleça, e todas as vezes que você se sentir fragilizado, busque o Pai que está no céu. Você pode ter certeza
que Ele está te procurando. Na verdade, quando você se coloca a caminho de volta para casa, quando você se permite ser a ovelha encontrada, Jesus Cristo, muito tempo já está te procurando. O Pai já faz muito tempo que está atrás de você. Mas não perca a esperança, Ele vai te encontrar. Jesus vai te abraçar, Ele vai te encher de beijos e vai dizer: meu filho, minha filha, eu te amo. Amém! Muito obrigado por vocês estarem aqui, queridos irmãos e irmãs. Nós damos sequência à Semana Nacional da Família aqui em Bom Jardim. Você que me ouve de outra cidade, busca aí, talvez você esteja vivendo a Semana Nacional da Família nessa semana. Em Baliza nós vamos viver semana que vem, então Baliza, já nos preparemos. Hoje é terça-feira, 12/8, e o tema da nossa missa de hoje será: é tempo de acolher com o coração de uma criança, tudo a ver com o Evangelho. Então vamos buscar a missa. Aqui em Bom Jardim estamos celebrando nos setores, então busquemos o endereço e vamos comparecer às 19 horas. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, estejamos atentos e escreva aqui no comentário: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.